Galerinha, galerinha! Bom dia, 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 bom dia! Cadê esta galera? Cadê esta galera? Olha, Fátima Campelo aí, Matos já entrando. Não é brincadeira não, quero ver quem é que tá aí. Menino, eu quero ver, menino, eu quero ver. Meus queridos técnicos em recursos humanos, estamos chegando no final. Última aulinha, ó, de relações interpessoais. Eita, tá acabando a disciplina, mas já vai começar outra, né? Semana que vem começa outra novinha, quentinha, saída do forninho, tá? Para vocês, meus queridos aí de Buriti dos Lopes, de Curral Novo, de Manuel Emílio, de Pau d'Arco, de Porto de Prata. Olha aí, Buriti dos Lopes, rapaz, esticou, foi grande aí, ó, esticado, ó. Foi imensa, rapaz, não é brincadeira não. Turma forte, quero saber quem é que tá aí em cada dos municípios, em cada um dos municípios aí, eu quero saber, tá? São Miguel da Baixa Grande também, eu quero saber quem é que tá aí em Prata do Piauí, em Porto, em todos os mediadores, quem são, os alunos que estão aí, para este fechamento com chave de ouro. Hoje também tem aquela espécie de análise que a gente fez da ferramenta das múltiplas inteligências no finalzinho. Hoje a nossa aula acaba 11h20. 11h20, a segunda aula, né? A primeira aula acaba 10h20 e a segunda acaba 11h20. Então, dá muito bem para vocês ficarem respondendo as questões e a gente fazer aquele fechamento com aquela ferramenta que ficou da aula passada para agora. Tá certo? Ok? Olha a nossa temáticazinha hoje para fechar com chave de ouro aí, ó. Nosso conteúdo. Olha o conteúdozinho aí. Eita, São Miguel da Baixa Grande dando um bom dia esticado, ó. É, tá maior, tá quase igual o de Buriti Lopes. Buriti Lopes já ganhou ainda ganhou, hein? O bom dia é maior. Ética e esta multicultura dentro das corporações. A identidade pessoal, a identidade social, meus queridos. Nesse contexto, a gente tem como roteiro identificar, fazer essa conexão. Saber que o comprometimento, o comportamento, tudo isso está inserido dentro da identidade pessoal e, principalmente, tem esse eixo com a questão social também dos colaboradores. A percepção aí é trabalhada pelo cognitivo, então nós vamos ver as questões comportamentais, técnicas, nesta multicultura corporativa. Entenda o seguinte, quando eu vou buscar a multicultura, gente, eu vou buscar primeiro os princípios dessa cultura dentro dos recursos humanos. A consciência profissional aí, ela tem que ser exaltada, ela tem que ser colocada em xeque, principalmente porque a questão social e o ser humano estão ali em conjunto. Em quê, professor? Em grupos, queridos, em grupos. Lembre que esses grupos, nós estamos constantemente formando os grupos, mas consolidando o quê? Consolidando o código de ética dentro desta cultura, e as condições desta ética, ela é sempre comprovada pelos meus direitos e deveres. Deveres de estar o quê? Dentro dos grupos, se comprometendo. O recursos humanos tem que estar buscando dentro dos grupos, nesta cultura, neste fator multicultural, corporativo, você tem que ter postura de transparência, e isso nós colocamos durante todo o processo desta disciplina. Meus queridos que estão aí em Buriti dos Lopes, olha só, Eduardo, Renato, Arlene, Hervelin, o Hércules, Francisco, Amanda, turma forte, hein? Eu quero saber quem são os alunos que estão nas outras também, porque eu também em Buriti dos Lopes eu quero saber quem é o mediador, quem é a professora ou professor mediador, hein? Olha aí, rapaz, de São Miguel da Baixa Grande não fica atrás não, é um atrás do outro, viu, minha querida diretora, não é brincadeira não. Rapaz, Irisnaldo, Alana, Clara, Daniele, Cássia, Brenda, Iara, Maria Antônia, Diego, Luiz, Maria Clara, show de bola. Quero vocês anotando aí direitinho os bizus.
e se preparando. Vamos que vamos. Então, meus queridos, veja o seguinte. Quando eu vou me posicionar dentro deste processo multicultural, os meus comportamentos, eles vão falar mais do que as mensagens ditas. Isso é claro. A conscientização dentro desse processo hoje, ele vem com alguns pilares. E dentro desses pilares eu tenho dois: a justiça e a honestidade. Isso quer dizer o quê? Que o meu posicionar, você vai ser cobrado pelo que você faz. Não é pelo que você diz, é pelo que você faz. O teu posicionamento nesse contexto, veja que até a essência, não é? Quando a gente fala da ética, da questão multicultural, do fator dos costumes, eu tenho a questão do habitual, do agir. Agora lembre-se que o agir está muito ligado à índole também. O caráter da ciência e da prática, principalmente, do homem livre, mas que o meu direito termina onde começa o seu. Todavia, o ethos, ele significa isso. O ethos, a origem da palavra ética, vem do grego de ethos, que ele significa o agir com a índole da moralidade, com atos que venham trazer caráter, principalmente. No entanto, você também precisa refletir sobre o provimento deste seu trabalho de recursos humanos nas relações interpessoais. Ou seja, esse processo contínuo de o quê? Análise das pessoas. De fazer com que você perceba que não é a aparência que vai definir, por exemplo, o caráter das pessoas. Não tem nada a ver aparência ou cor ou origem. Não tem nada a ver com relação a o fator ético. Principalmente se ela fizer parte de alguns grupos que você ou que qualquer outra pessoa possa achar ou ter um pré-conceito desses grupos que você ainda não conhece. Ou seja, a ética do gestor dentro dessa multicultura, entre indivíduo e sociedade, primeiro, tem que ser fundamentada em quê? No propósito. O propósito, e a partir de então, criar o sentimento de orgulho e comprometimento de pertencer, meus queridos. Pertencer e contribuir para esta evolução contínua. Olha só onde a gente pode avançar em relação ao entendimento desses princípios. Veja aí, os princípios que você vai começar a entender e ratificar, confirmar na sua profissão, no seu posicionamento individual principalmente, que é a prática profissional, estão aqui. Compromisso com o aprendizado contínuo e com a capacitação. Evitar conflitos de interesses quando você tiver, por exemplo, um amigo que precisa, ser encaminhado para o mercado de trabalho, que quer dizer exatamente ser demitido, você vai ter que ter, primeiro, a posição ética de só falar quando for autorizado pela direção. Advogar pela sua profissão, defender a sua profissão, respeito e equidade, principalmente em relação às pessoas. Essas experiências que te garantem estar gerando resultado continuamente, mas por causa de quê? Os comportamentos que você vai adotar de forma ética dentro das organizações, tá? Meus queridos que estão aí também, em Prata do Piauí, turma forte, hein? Cauã, Eduardo, Flávio, Gardiel, Herculano, Marta, Nájela, Raíssa. E em Prata do Piauí nós temos quem lá? Valtério José, rapaz, esse professor, mediador, show de bola. Muito obrigado, meu querido. Vamos que vamos. Então, entenda que esta ética profissional e empresarial, elas se convergem. E aí, você sim sabe que carrega um poder de provocar principalmente os grupos de interesse, não é? Os stakeholders. Você sabe disso. Você sabe que as decisões no dia a dia, elas vão ser colocadas em xeque, buscando a comprovação constantemente.
É aí que a gente amplia a capacidade de promover esta ética dentro do trabalho, meus queridos. A questão multicultural dentro da organização, ela é muito revista pelo quê? Pela forma de determinar os valores da empresa. Gente, os valores da empresa, eles estão e devem estar alinhados com os códigos de conduta, com a perspectiva de estarem sendo treinados constantemente, reafirmados constantemente. Um posicionamento da empresa por parte do nível estratégico deve ocorrer constantemente também, através de quê? Das avaliações e das auditorias. Aí eu vou perguntar para você, tá? E a ética e a moral? São parecidas? São iguais? Tem diferenças? É claro que tem. A ética tem como um princípio, principalmente, sendo redundante, trazendo a questão de ser permanentemente uma ação. Então a ética é permanente e a moral, ela é temporal porque é exigida em aspectos de determinadas condutas. A ética, ela é universal, mas a moral, ela é cultural. A moral, ela é uma conduta de regra que você tem que executar, por exemplo, dentro de um regulamento na empresa. A ética, você já leva para todos os seus pilares. A moral vai simplesmente mostrar que você é ético também. Ou seja, a moral, ela é prática. A ética é teórica. Na teoria, você é uma pessoa ética, certo? Mas, quando acontece alguma coisa na prática, você vai realmente mostrar se você tem e defende a moralidade ou não. Todavia, meus queridos, saibam do seguinte: hoje, vocês do RH 4.0, o RH híbrido, lembra disso, né? Que é o RH que tem que atuar tanto presencial como virtualmente, principalmente depois dessa pandemia, tá? Você não pode deixar de estar junto com as ferramentas de gestão na prática, sem estar alinhado à ética, aos objetivos de negócio da empresa, com os seus ritos e rotinas. Sabendo que a automação, ela chegou para ficar, gente. O híbrido chegou para ficar. Então, é a partir desse momento que você sabe que tenha a evolução constantemente e que a tecnologia está transformando isso, você tem que se preparar para a sua competência, tanto presencial como virtual, certo? Como virtual. Olha aí, pessoal de São Miguel da Baixa Grande. Vocês é que são maravilhosos, meus queridos. Vocês são maravilhosos. Olha o pessoal aí de Porto. Rapaz, não é brincadeira não. O pessoal de Porto também aí, com Renata Moura, com a professora mediadora Remédios. Eita, querida professora Remédios Vale. Show de bola. E também quem mais? Maria do Carmo. Então vejam o diferencial. Vou pedir para minha querida diretora compartilhar a tela. Olha só. Falando do RH 4.0 na aplicação desta multicultura dentro das organizações. O respeito à diversidade, o respeito principalmente a um contexto que você vai respeitar os grupos existentes, mas a quebra de preconceitos, ela é constante. Certo, gente? Ela vai ser constante. Então vocês, meus queridos, que estão sentadinhos aí, que vão dar um show de recursos humanos no mercado de trabalho. Gente, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu ainda vou escutar muito o nomezinho de vocês aí pelo estado afora, pelo Brasil afora, pelo planeta afora. Certo? Eu ainda vou escutar muito, porque vocês não estão aí, não é por acaso não. Lembre-se disso. O papel que vocês têm em relação ao recursos humanos é de estar trazendo esta modalidade 4.0 aí para exatamente a realidade de vocês, porque vocês nasceram depois dos anos 2000, geração Z, não é? Uma geração que já está ali digitalmente habituada às situações. Então vocês vão ser a conexão com as outras gerações, gente, com as outras culturas,
com a geração Y, com a geração X, com a geração de baby boomers. Então, tenham essa percepção que vocês são atores de transformação, atores de mudança. Vocês podem sim mudar o local onde vocês estão. Vocês podem sim mudar a mentalidade das pessoas através do quê? Do conteúdo que vocês têm. Lembrem-se que vocês têm um conteúdo que é fora do comum, fora do normal. A cada disciplina que vocês passam, a cada situação, a cada professor que chega aqui e trabalha essa troca de conhecimento com vocês, de experiências, peguem isso para vocês, tomem propriedade disso e coloquem em prática. Nós estamos na era do conhecimento aplicado. Lembrem disso, nós não estamos mais na era só do conhecimento da informação, é do conhecimento executado. Pode ser o conhecimento que eu tiver, não importa se eu tenho mais tempo, menos tempo, se eu tenho mais experiência ou menos experiência, sabe por quê? Porque, por exemplo, idade não é sinônimo de sucesso, certo? Não é sinônimo de sucesso, porque senão todo mundo com 80 anos seria bem sucedido, tá certo? Então, sabe o que é sinônimo de sucesso? Mentalidade. Mentalidade é sinônimo de sucesso. Se você tem o pouco de experiência ou de conhecimento que você tem, pode ter certeza. E você aplicar, você se destaca em relação a pessoas que têm muito conhecimento e não colocam em prática. Então lembra disso. RH 4.0 é aquele que se interessa pelo indivíduo, pela sociedade, pelo grupo especificamente, mas tentando contribuir na quebra de crenças limitantes constantemente. Tá certo, meus queridos? Vamos que vamos? Vamos para frente, vamos para cima. Então, se eu estou falando de RH 4.0, né? Faltou só o pontozinho aí, que eu vou botar agora, porque não é 40 não. 40 não, pontozinho bem aqui, ó. Pontozinho bem aqui, pronto. Faz conta que é um ponto aí, gente. Explica que eu tenho que ter algumas funções que estão interligadas, que é exatamente a tecnologia com a estratégia e vice-versa, e essa tecnologia estratégica ligadas a processos. Só que não pode faltar quem? Ó, aqui, pessoas. Pessoas que tenham o seu plano sendo o quê? Executado. Executa, meu querido e minha querida, executa. E se eu vou executar, eu tenho que colocar ferramentas aí. As ferramentas estão exatamente nesses 3 pilares, os pilares da gestão. Os pilares da gestão, aí vem a grande questão. Ó, você tem o conhecimento, ok. Você lê, não é? O que está faltando? Você aplicar e principalmente, ó, fazer, certo? Ah, tá certo, teacher. Tá certo, teacher. Então presta atenção, que para poder você ter, você tem que fazer. Mas antes você ler, então você tem que ser uma pessoa que vai estar lendo constantemente e aplicando, não é só acumulando. Opa, para aplicar isso aonde, ó? Com as pessoas, meus queridos, com as pessoas. Eita, é. E aí a tecnologia com o RH 4.0 é você pelo menos ter a aproximação, flexibilidade e ter a facilidade de estar ali junto com a informática, junto com a tecnologia, trazendo, por exemplo, situações onde você pode fazer parcerias com startups, aplicando novas formas de mensurar a produtividade dos colaboradores. E até mesmo a tecnologia traz a chamada gamificação. Opa, a gamificação é dos gamers, professor? É lá daquele grupo lá dos gamers. Os gamers, eles estão ali conectados hoje dentro das organizações. Para quê? Para facilitar a competição interna. Uma competição mais agradável, uma competição que faz com que você melhore sua performance e automaticamente a empresa tem um lucro. Opa! Então, se ela tem um lucro, eu tenho que saber alinhar estes 3 pilarzinhos aqui, né? Esses 3 pilarzinhos aqui. Porque hoje é o seguinte, não adianta ter só uma estratégia se eu não souber lidar com a tecnologia. Não adianta ter tecnologia se eu não souber lidar com a estratégia. E não adianta ter os dois se não tiver um time comportamentalmente equilibrado. Ou seja, um trabalho
com profissionais da área comportamental, possam trazer o quê? As soft skills. Tá vendo? Porque a tecnologia é o quê? As hard skills. Ok? Então, soft skills, hard skills, a estratégia é você usar as skills. E as skills são o quê? As habilidades. Opa! Então, usa no equilíbrio dos dois. Porque você sabe que as hard skills, quanto mais você entende sobre ela, né? Você tem competências técnicas, mais você vai entrar nas empresas. Mas o que vai manter você dentro das empresas? As soft skills. O teu comportamento vai te manter dentro das empresas. Todavia, no entanto, contudo, a estratégia ela é parte de uma situação onde você faz uma simples pergunta. Como eu atinjo meus objetivos? Como eu vou buscar soluções específicas? Na maioria das vezes, quando eu estou próximo, por exemplo, das startups, e aí o RH ele tem hoje esta grande parceria que as culturas organizacionais estão buscando para facilitar os processos. Mais e mais, gente, tecnologia veio para criar o quê? Vantagem, meus queridos, vantagem competitiva, estratégia. Então, é um nome que não vai sair da sua cabecinha, mas você vai aplicar. Você não vai simplesmente falar que tem uma estratégia, você vai saber aplicar. E aplicar é entender como eu posso ter pilares que vão alavancar um comportamento estratégico de resultados positivos para a minha empresa. Como? Entendendo as pessoas, tornando-se parceiro dos trabalhadores, principalmente em momentos difíceis, adotando a humanização da assertividade e não da agressividade, e investindo em promoção da saúde física, mas lembre-se, mentalmente também. Hoje o fator mental é o fator que está sendo discutido, principalmente depois que nós passamos por esse período de isolamento. Vencemos, estamos vencendo a pandemia e estamos simplesmente tentando agora redirecionar os nossos valores. Os processos internos, esses processos internos que são o quê? As rotinas, as atividades da função de recursos humanos precisam ser rápidos, precisos, precisam ser confiáveis, gerar confiança, gerar relação de ganha-ganha com os colaboradores, gerar e principalmente visualizar benefício para as pessoas que estão dentro das organizações, para os grupos principalmente, para as identidades, quer sejam grupais da sociedade especificamente, quer seja a identidade do indivíduo. Outro fator interessante é que essa tecnologia traz, por exemplo, mecanismos como o Big Data, onde o Big Data ele vai ter os chamados 6V. Os 6Vs, não é? A capacidade de variabilidade da informação, o valor que vai ser gerado e vai ser o único para a organização, a veracidade, onde você pode confirmar se aquilo é falso ou não, a velocidade para tomar decisões, a variedade especificamente para você discernir o que é conhecimento e informação e o volume certo para tomadas também de decisão. Ou seja, a informática, a tecnologia dentro dos grupos, formatando esta nova identidade individual e da sociedade. A sociedade que também agora é híbrida. E que as pessoas precisam ser híbridos, por quê? Porque os avanços tecnológicos, eles têm que estar comparados e equiparados com os avanços psicológicos. Ou seja, cada um sabe, ou cada um sabendo lidar com os seus padrões positivos e negativos, meus queridos, pode ter certeza, o mapear de competências técnicas e comportamentais vai ser muito mais fácil. É claro que a questão do comportamento exige muita, primeiro,
técnica voltada para mensuração, as métricas voltadas para isso. Todavia, entenda que no avanço desse estudo, o RH 4.0, ele tem que colocar uma lupazinha, não é? E a lupazinha é voltada em quê? Quais são os benefícios do RH 4.0? Aí você vai ter que entender e defender isso dentro das organizações, você já como profissional de recursos humanos, de RH. Sabendo que isso é uma máxima da ética e das relações interpessoais, você vai fazer o quê? Vai mostrar que traz engajamento muito mais para a organização, aquela organização que cuida do seu cliente interno, que deixa ele de forma mais confortável e que sabe que ele pode aprender a lidar com os problemas pessoais e entender e desenvolver mais as suas múltiplas inteligências, por exemplo. Certo? O grande contexto é trabalhar de forma mais confiável e colocando o cliente interno como o principal instrumento ou a principal forma de fazer com que realmente a empresa possa ser um diferencial no mercado. Ou seja, quem é que faz com que a empresa se destaque no mercado? São as pessoas. Pessoas sem empresas não têm o porquê entender que, se elas não estiverem executando, eu não vou ter resultados. Todavia, cada colaboradorzinho tem a sua necessidade. E o RH, na sua identidade, aí é que entra realmente a questão da identidade de cada um, é você entender que se cada um tem uma necessidade diferente, eu tenho que tentar adequar e mensurar isso. Porque, por exemplo, o Miguel, ele busca dentro da organização um significado. Ter um ambiente de trabalho onde ele possa realizar um trabalho de qualidade. É tão importante quanto ser, por exemplo, recompensado de forma personalizada. O Miguel é assim. A Siena, ela busca fazer a diferença. Mas como? Ela quer que o seu trabalho tenha um impacto na sua comunidade. Pronto. Já o Rick, ele precisa se sentir valorizado. Então ele precisa de um feedback construtivo, de reconhecimento. Ele precisa que o líder dele chame, fale o que precisa melhorar, o que ele conseguiu atingir no seu trabalho. Já a Farhat, ela coloca o quê? Ela valoriza. Ela quer se conectar com as pessoas e ela valoriza os grupos. Então ela tem uma identidade individual diferente na sua perspectiva de necessidade também. Então ela está ali tentando se conectar com a empresa, com a comunidade constantemente. Veja que é esta forma de identificar, gente, os perfis individuais e o impacto dentro da organização leva também a outros benefícios no RH 4.0. O aumento da produtividade é sempre buscado pelas organizações que tentam fazer esse alinhamento entre tecnologia, estratégia e pessoas, comportamento das pessoas especificamente, certo? Todavia, no entanto, contudo, eu posso estar implantando e mensurando a aplicabilidade de toda esta situação que nós estamos colocando para você agora. Na ética e nas relações interpessoais, meus queridos, é claro que nós precisamos identificar o que externa e internamente impacta na organização. Ou seja, a mensuração, a verificação constante de como se o trabalho é confortável ou não. Se eu consigo aplicar, por exemplo, os 5 S da qualidade e organizar tudo que eu estou para fazer ou que já foi feito. Se realmente é monitorado e avaliado os padrões dos processos e se estão em conformidade ou não conformidade. Se esse excesso de estoque na linha de montagem, ele vai prejudicar financeiramente a organização. Se o retrabalho, ele é feito de uma forma que possa ser buscado maneiras de diminuir o retrabalho. Porque aí você tem programas que focam nestes pilares, um aumento médio de 42% da produtividade, de 41% nos processos produtivos, de 21% na questão de custos de produção e no retorno entre o que está sendo aplicado
e o que está sendo executado de 8 a 108 vezes, ou seja, traz dinheiro para a organização. Só que tem uma questão. Se eu não foco num dos principais pilares, que é a comunicação, e o benefício, um dos principais benefícios é o enfoque na comunicação interna da organização, aí eu vou ter prejuízo. Então, nestes fatores voltados para a comunicação, eu tenho que saber o seguinte: eu tenho que me comunicar digitalmente, eu tenho que me comunicar passando uma questão visual clara, recebendo a informação, então eu tenho que ter um auditivo muito grande dentro da organização, as pessoas saberem escutar, saber ouvir especificamente, tá? E eu preciso da sinergia, que é exatamente o contato entre as pessoas precisam entender que existe este alinhamento entre as pessoas, tendo em vista que os sentidos vão ser utilizados das mais diferentes formas dentro da organização, gente. Então, nesse contexto, aprenda o seguinte. Veja a seguinte situação. Olha só o que a gente tem aqui como exemplo de tipo de produtividade e nível de produtividade. Olha só aqui na questão da produtividade potencial, produtividade atingível e produtividade real. Tá. Então você vai ver que RS, aqui numa análise em relação a questões voltadas para energia solar, por exemplo, você tem aí uma série de avaliações, não é? E geralmente o que está ligado ao potencial vai diminuindo até chegar o real. Ou seja, quando você aplica situações onde você mensura a produtividade, desde o potencial que ela tem, passando pelo atingível, chegando ao real, você automaticamente vai entender quais são as causas. E aí é que entra, meus queridos, um outro fator. Aí é que entra, ó, o controle em relação às causas. Porque se você encontra as causas, automaticamente você vai saber por que o efeito foi positivo ou negativo. Opa, então você olha lá numa ferramentazinha de Ishikawa, não é? Da qualidade total, que mostra as causas sendo trabalhadas para que eu possa melhorar o quê? O efeito. Então o efeito ele pode ser positivo ou negativo nas ações do RH 4.0. Eles podem trazer precisão, confiabilidade, rapidez. Ok, mas você analisou as pessoas, o RH, analisou os materiais, por exemplo, analisou o marketing, analisou a tecnologia, ou seja, eu posso ter N causas que vão estar impactando, tendo efeito dentro da organização. E aí eu posso aplicar, primeiro, a mensuração. Eu vou ter uma imagem deste cenário. Uma imagem deste cenário aplicando o quê? Ferramentas, meus queridos, para que você possa colocar em prática mesmo. O curso não é técnico? Pois é, o curso sendo técnico, não tem só que você está olhando o que vai ter que aplicar um procedimento, não. Eu vou estar lá realizando aquele procedimento com aquela técnica. E isso dentro da ética, fazendo um trabalho de conexão nas relações interpessoais, você precisa ter um ciclo. Este ciclo que está aqui, por exemplo, ele lembra muito o PDCA. Lembra dele? Planejamento. O D de do, execução. O C de checklist, de verificação. E o A de action, de avaliação, de ação que vai estar avaliando para ser refeito o planejamento. Só que quando eu, por exemplo, começo o planejar, eu estou buscando o quê? Melhorar e executar, mas causando mudanças. No checklist, eu vou revisar se essas mudanças têm impacto positivo ou negativo.
E eu vou identificar que tipo de ameaças, que tipo de oportunidades. Por exemplo, eu tenho no chamado work follow ou o chamado follow up. No follow up, que é exatamente a técnica de você identificar. Tá, então são as pessoas que têm que modificar em que determinados comportamentos ou são os grupos que têm que identificar? Quem começa primeiro? Eu acho que a gente tem que começar pelo primeiro, né? Pelo o indivíduo. O indivíduo sendo responsável por ser mapeado suas competências técnicas e comportamentais. Daí é que eu entro, por exemplo, em outras ferramentinhas. Lembram? Em outras ferramentinhas, pontos fortes, pontos fracos. E aí os pontos fortes e fracos, eles são internos. Os externos, as ameaças. As ameaças eu vou identificar fora da organização. O que impacta na organização? E as oportunidades, meus queridos, externamente, para que a organização cresça. Todavia, você entende que eu vou identificar isso, mas eu vou ter que mapear quais são as minhas prioridades. Aí eu entro com a matriz, olha só, matriz Gucci. A matriz Gucci serve para quê, meu querido e minha querida? Serve para você entender que você vai ter prioridades graves, prioridades urgentes e tendenciosas. Ah, professor, não me lembro não. É você elencar os problemas que foram citados para se verificar problemas individuais e de impacto da identidade dos grupos, por exemplo, e dizer qual é o que é de curto prazo, é aquele mais grave. Qual é o que é de médio prazo, é o urgente, eu posso resolver em 24 horas ou uma semana. E o tendencioso, que eu posso resolver em um mês, é aquele que eu vou colocar para depois ser olhado. Então veja, gente, já de cara colocando aí três ferramentinhas com uma metodologia que é o follow-up, para você ver que na aplicabilidade desta identificação das multiculturas, eu tenho que estar colocando ferramentas de gestão constantemente. Opa! Então, o benefício do RH aí também é você reter seus talentos. Exatamente. Com o quê? Com metodologias de endomarketing. Eita, professor! O endo que é o marketing interno, então trazendo benefícios para aquele colaborador, entendendo que ele precisa, sim, se ele é para atingir a alta performance, eu tenho que proporcionar para eles bonificações, eu tenho que proporcionar para eles, por exemplo, capital, mas é um outro tipo de capital. Qual é? É o capital intelectual. Este capital intelectual, ele traz um valor que é imensurável, porque eu vou mostrar para aqueles que eu quero que fiquem dentro da organização que eu estou investindo neles e ninguém vai tirar este capital intelectual, porque é o conhecimento. Isso ajuda a reter os talentos dentro da organização. Veja que essa gestão com metodologias aí que você já sabe, políticas de benefícios internos e de valorização. Eu entro com ações de endomarketing. Eu entro, por exemplo, uma ação de endomarketing, professor. Por exemplo, os cafés onde você tem, no início da semana, um compartilhar da convivência com os colegas. A valorização em relação ao atingimento de meta e uma bonificação financeiramente. Um oferecimento, por exemplo, de um plano de saúde extensivo para as famílias. Você aí ataca, de uma certa forma, tanto o indivíduo como o grupo, a família. E esta criação de identidade, tanto individual como grupal, especificamente, faz parte da forma de atuação do RH 4.0, tá? Neste processo multicultural. Todavia, entendo o seguinte, quero ter um processo de gestão de talentos, então tem que focar em quê? Identificação de talentos, no desenvolvimento deles
e na busca de entender por que é que eles querem ficar, por que é que eles querem sair. Todavia, você vê que há sim sempre a perspectiva de mapear as competências, de apontar quais são as lacunas, os gaps que existem de competências técnicas e comportamentais, e assim fazer com que eles possam, né, começar a entender que eles podem estar crescendo dentro da organização. E todos sabendo dessa situação, eles vão começar a focar no seu encantamento, tentando surpreender e encantar aqueles que eles estão atendendo, ou seja, os clientes externos. Então, focando no cliente interno, eu vou sim ter mais comprometimento. Mas aí quando eu toco, por exemplo, no assunto de comprometimento, professor, pois é, vem aquela dúvida, é um comprometimento afetivo? É um comprometimento normativo? Ou é um comprometimento instrumental? Eita, teacher, não me lembro mais. Pois é, instrumental. É ou não é? Lembrando que o foco no afetivo é a emoção. O colaborador faz por amor à empresa. É claro, também querendo ganhar o seu saláriozinho no final do mês, sem sombra de dúvida. O normativo, se tiver escrito no regulamento da organização, ele faz. Se não tiver, ele não faz. O instrumental, ele vai sempre calcular a relação de custo e benefício dentro da organização. Então, é isso que, com o passar do tempo, você vai começar a entender que os benefícios do RH 4.0 vão criando a identidade do indivíduo e a identidade vai se repercutir na sociedade. O posicionamento estratégico da empresa, gente, ela vai vir com uma forma de olhar de forma panorâmica e com a participação da gestão de uma forma geral, mas a autogestão envolvida nessa questão. Fora que, quando eu falo em autogestão, lá no nívelzinho, eu tenho finalidades. E por parte da direção, elas vão ser olhadas a longo prazo. Elas podem ser modificadas? Claro, porque elas são flexíveis. No entanto, o pessoal que está no tático, os supervisores e gerentes, por exemplo, precisam estar mensurando isso dentro dos departamentos, precisam estar focados que, em relação ao atingimento de metas mensais, semanais, por exemplo, já operacional, no dia a dia, meta é individual, e no fronte de batalha, junto com o mercado, ele é que passa as informações para o tático, que pode estar replanejando o seu planejamento estratégico anual. Todavia, verifique e analise que eu vou precisar de alguns comportamentos. Quais? Gestão descentralizada. Primeiro comportamento, dando mais autonomia para os colaboradores. E autonomia, se chegar a ser, por exemplo, o empowerment, melhor. Por quê? O empowerment, meus queridos, é o empoderamento, trazendo responsabilidade, trazendo aquele comprometimento que nós falamos, a responsabilidade, o ato de estar buscando soluções criativas, diferenciadas e inovadoras. Opa, então eu descentralizo, trago o empowerment, empoderando e consolido o quê? Consolido uma empresa que sabe realmente a diferença do que é organização centralizada e uma descentralizada. Lembre-se, centralizada não tem nada a ver com controle. O controle, ele continua mesmo na universidade, aliás, mesmo na organização descentralizada. Por quê? Porque a questão é, a autoridade que você dá na descentralizada facilita a tomada de decisões. Por parte de quem? Por parte de quem está aqui, na base da pirâmide. Quando eu tenho as decisões só aqui, gente, vai gerar um estresse desnecessário, vai gerar uma procrastinação, uma procrastinação.
Disciplinação contínua. Por quê? Porque você não tem autonomia no tomar das decisões. Portanto, entenda o seguinte, que dentro da multicultura tem o fator multidisciplinar também, onde eu tenho pessoas com várias graduações, pessoas que vão entrar em processos de adaptação contínua, e hoje a palavra adaptação, ela faz parte deste processo de inovação e mudança. Eu sei que hoje a hierarquia, ela pode ser e ela deve ser respeitada. No entanto, os fatores tecnológicos, eles vão facilitar também a forma híbrida de lidar com as situações que nós temos hoje dentro das empresas, dentro da organização. Então, são princípios do chamado transdisciplinar, que alguns históricos, alguns processos que são desenvolvidos por teóricos, eles defendem. Primeiro, eles categorizam e colocam, por exemplo, o multidisciplinar em uma perspectiva de nenhuma cooperação. Ó, você não está vendo nenhuma ligação aí, né? Nenhuma ligação acontecendo. Tá? Multidisciplinar. Ok, são múltiplos, mas sem nenhuma cooperação. Já no pluri, tá? Também não tem. Só que o que acontece? Principalmente uma troca. Quando você vê estas setinhas, eles estão trocando ali, tá? De uma certa forma, uma cooperação pluri, as experiências individuais. No interdisciplinar, tem um outro fator. Os dois níveis aí de cooperação, ele tem um vasto, e aí você vê que as setas vão e vêm, retornam, e há uma hierarquia, alguém em cima recebendo e fazendo todo esta canalização do conhecimento. A transdisciplinar entra num processo de que todos trocam experiências. Então, o transdisciplinar traz um encorpamento intelectual maior, uma musculatura intelectual maior. Nesta perspectiva, entenda que dentro desses processos de análise das culturas, dentro das organizações multiculturais, focadas no indivíduo especificamente, este indivíduo, ele pode sim, neste processo de transformação digital, ele pode enfatizar a sua capacidade de ser líder. Então, o ser o líder, especificamente, eu vou ter que me aproximar da tecnologia. Quanto mais eu estiver próximo da era digital que nós estamos vivendo, mais eu vou ter como monitorar, como controlar, como avaliar, tá? Inclusive, meus queridos que estão aí no YouTube, não é? Como Adriana Nascimento, exatamente. Lembrem-se de que vocês fazem parte dessa geração. Lembrem-se que essa transformação digital, ela apenas está começando. Ainda vai vir muita coisa por aí, gente. O transformar digital é você entender, primeiro, que eu tenho a transformação digital e que eu tenho a transformação que não é digital. Então, o digital, ele não é, por exemplo, começando pelo não é, uma adoção da tecnologia porque é uma tendência. Ela tem que saber se ela é adequada àquela organização. Não é apenas a digitalização dos processos de negócio, certo? Não é apenas utilizar as tecnologias mais recentes ou tentar aperfeiçoar os processos mínimos, não. Ou até mesmo ter um projeto único que envolva apenas uma parte da empresa, ou até mesmo táticas de curto prazo e ajuste isolado, não. A transformação digital dentro do processo de RH 4.0, para poder ter esta conexão com a multicultura do indivíduo com a sociedade especificamente, é buscar o alinhamento dos objetivos da empresa com a tecnologia, é trabalhar a cultura de reinventar o modelo
né, o chamado mindset da cultura organizacional, a mentalidade sendo desenvolvida como um valor único, é criar novos modelos de negócio e oportunidades por parte de cada unidade estratégica de negócio dentro da organização, é ter iniciativa de que essas unidades estratégicas, que eram os antigos setores, vão ter que estar mostrando os seus resultados constantemente e alinhados às estratégias que estão no planejamento estratégico da organização. Ou seja, entenda que essa transformação digital, ela vem com a perspectiva de estar usando mais o Mindware. Lembra o que é? O Mindware com um pensamento, olha a ênfase aqui, ó, de análise do indivíduo com os grupos. Um pensamento diferente, um pensamento mais eficaz, ou seja, você realmente utilizando da sua experiência. Ah, professor, mas eu tenho pouca experiência. Não interessa, meu querido e minha querida, coloque-se à disposição para reeditar as suas crenças, principalmente sabendo que você vai ter crenças, por exemplo, que não vão dar frutos infrutíferas, principalmente que você vai estar buscando oportunidade de trabalho, de emprego, mas por meio da tecnologia, quanto mais você estiver próximo dela, mais você vai ter empregabilidade. Eita, que nome grande, professor. Pois é, a empregabilidade quer fazer com que você esteja constantemente no mercado de trabalho. E o conhecimento que você tem que ser aplicado. Por isso que a gente, por exemplo, cita aí o livro do nosso querido Richard. O Richard, ele trabalha essa perspectiva de usar o pensamento de forma diferente, trazendo novas ferramentas para o pensamento. Então, veja, tem alguns comentários na internet, depois se você quiser dar uma olhada. Tem algumas situações onde ele trabalha a questão do psique, né? Porque ele é um psicólogo renomado e ele desenvolve várias metodologias para você quebrar algumas crenças suas. E ele foca no indivíduo especificamente, tá? É grande a procura sobre o que ele coloca como forma de mudar e trabalhar os seus problemas do cotidiano. Então, o foco dele comportamental traz para toda a situação organizacional hoje uma nova forma de lidar com as pessoas dentro das empresas. Então, este RH hoje, seu, que lida com a ética e com as relações interpessoais, precisa ter um pouquinho mais de aproximação com relação a esta dinâmica. A dinâmica de ter que investir nas experiências, mas estar aplicando constantemente dentro das organizações, no dia a dia. Não adianta nada vocês terem esse conhecimento, estarem recebendo essa troca junto aqui com a gente, se vocês não coloquem isso no dia a dia, gente. Ah, professor, mas eu não estou dentro da empresa. Opa, mas começa a praticar com os colegas, com os amigos. Porque aí você tem que entender que tem um impacto no indivíduo e na sociedade quando eu sei que as dimensões da ética, elas estão ali presentes constantemente. Então, à medida que você está dentro de um processo, onde esse processo de um indivíduo, ele deverá ser, né, se colocar à disposição de aprender sempre, procure aprender com as experiências dos outros, com a experiência alheia. É a primeira máxima nessa introdução das dimensões em ética, dentro do indivíduo, dentro dessa discussão. É a primeira, meus queridos. Então veja, o foco não é o indivíduo, o foco não é a sociedade, o foco não é o grupo. Pois é. É isso que eu quero que vocês prestem atenção especificamente, tá? Vejam o seguinte, por exemplo, quando eu avanço em entender um pouquinho mais sobre a sociedade, eu quero ampliar minha capacidade de ver a reação desses grupos por meio também dos indivíduos. Então, dentro da organização, do mesmo jeito, a ética corporativa é um reflexo da sociedade. Certo? As ciências sociais, elas estão ligadas sim aos hábitos especificamente dos indivíduos. E esses indivíduos, dentro de quê?
de grupos. Eita, professor, e esses grupos têm as suas várias afinidades, não é? Essas dimensões éticas trazem conceitos, meus queridos. E este conceito ele vem sendo discutido, quer seja no individual, quer seja no agir coletivo. Porque muitas pessoas têm mais coragem, por exemplo, de agir coletivamente. E aí, isto, de uma certa forma, molda a sociedade. É um comportamento que molda? Sim. O conceito de ética ali, ele vem numa evolução e ele está conjuntamente construindo o caráter do indivíduo, o conjunto de princípios que é permitido pela conduta da sociedade. Ou seja, entenda que quando eu faço essa reflexão sobre a ética, eu coloco para você o seguinte: o respeito aos indivíduos, ele se repercute dentro de um contexto social. E este reflexo, gente, independente das reações das variáveis do macroambiente, como tecnológicas, as reações individuais, elas estão muito condicionadas ao que a sociedade coloca-se como um padrão. Isso é que dá sustentabilidade, por exemplo, às estruturas internas da organização. Então, é um reflexo contínuo, gente. É com isso que eu peço para a minha querida diretora, já agora no finalzinho da nossa aula, fazer com que você entenda, né, que essas dimensões têm repercussão na individualidade do ser humano, para a coletividade, junto com todas aquelas premissas multiculturais. Ou seja, é assim que você tem que começar a entender como é que você vai lidar quando você estiver dentro da organização, sabendo que os impactos são esses. Tá certo, queridos? Vamos encerrar a nossa primeira aulinha e vamos para a segunda, hein? Com gosto de gás, porque vem aí as resoluções de questões também, hein? Vamos que vamos? Vamos para cima? Porque eu fui!